Olá a todos, meu nome é Eduardo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Professor Estrada. Estamos aí hoje, pessoal, continuando o nosso curso de Matemática Básica. Já estamos na aula número 74 e hoje nós vamos começar a estudar grandezas inversamente proporcionais. Então, até a aula passada nós estudamos grandezas diretamente proporcionais e hoje vamos estudar as grandezas inversamente proporcionais. No caso das grandezas diretamente proporcionais, que nós abreviamos GDP, as grandezas inversamente proporcionais vamos abreviar GIP, né? Então, GIP e GDP. Então, vamos abreviar já na maneira de falar, não é? Então, no caso das grandezas GDP, que nós estudamos até a aula passada, nós tínhamos que a grandeza Y era proporcional à grandeza X. No caso das grandezas GIP, a grandeza Y ela é proporcional ao inverso da grandeza X. Por isso, as grandezas são inversamente proporcionais. Enfim, y aqui é inversamente proporcional a x. Uma outra forma de lermos isso aqui é que y é proporcional ao inverso de x, né? Então nós podemos dizer que y e x são inversamente proporcionais ou que y é diretamente proporcional com o inverso de x. É, na verdade, a mesma coisa. Nós temos então a relação de alguns valores aqui para a grandeza y, y1, y2 e alguns valores para a grandeza x. Esses valores estão ligados, né? Para o valor y1 corresponde ao valor x1, y2 corresponde a x2. No caso das grandezas diretamente proporcionais, se vocês estão bem lembrados, nós tínhamos a relação y1 sobre x1 igual a y2 sobre x2 e assim por diante. Enfim, isso no caso das grandezas diretamente proporcionais, grandezas GDP. No caso GIP, nós temos o seguinte, acabei de comentar com vocês que há uma equivalência aqui e nós pensarmos que a grandeza y é proporcional ao inverso da grandeza x. Ora, então em vez de escrever y1 sobre x1, escrevemos y1 sobre o inverso de x1 igual a y2 sobre o inverso de x2, y3 sobre o inverso de x3 e assim por diante. E isso vai ter que ser uma constante k. Então isso está dizendo para nós que a grandeza y é proporcional ao inverso da grandeza x. Ora, mas quando nós temos uma divisão de frações, nós já aprendemos isso em aulas passadas, que nós aprendemos a dividir frações. Aliás, se vocês não viram essa aula ou se vocês estão esquecidos, voltem para a nossa aula de divisão de frações e vocês vão relembrar isso aqui. Mas enfim, quando nós temos uma divisão de frações, este número aqui em cima, este y1, y2, né, etc., ele pode ser visto como uma fração y1 sobre 1. Né? Então nós copiamos a fração de cima e multiplicamos pelo inverso da de baixo. Então vai acabar ficando y1 sobre 1 vezes x1 sobre 1. Ou seja, vai acabar, este termo vai acabar se tornando y1 vezes x1. Este termo, y2 x2, exatamente como está aqui em cima. Por isso, esta é a forma que nós geralmente entendemos as grandezas inversamente proporcionais, que é a seguinte, o produto resulta em uma constante. Né? O produto dos valores é constante. Então vejam o paralelo que existe, né? Apagando esse trecho aqui. Vejam o paralelo que existe com as grandezas diretamente proporcionais, né? Isso seria GDP e isso seria GIP. Vejam o paralelo que existe. Então, as grandezas diretamente proporcionais, os quocientes respectivos aqui, eles se mantêm. Os quocientes se mantêm ao valor constante. E nas grandezas inversamente proporcionais, os produtos se mantêm. Isso acarreta aí uma consequência muito interessante, que é a seguinte. Quando eu expliquei para vocês grandezas diretamente proporcionais, eu expliquei o seguinte. Por que leva esse nome de diretamente proporcionais? Porque quando nós aumentamos este valor de y1 para y2, por exemplo, aumentamos, né, ou diminuímos. Enfim, vamos pensar no aumentar, né? Aumentamos de y1 para y2 mediante a multiplicação por um fator R, por exemplo. Né? Se nós multiplicamos por R, este fator
ele também será o quê? Multiplicado por R. Né? Então, quando nós multiplicamos o y1 por R para chegar em y2, nós multiplicamos também o x1 por R para chegar no x2. No caso das grandezas inversamente proporcionais, o que ocorre é o seguinte: quando nós, de y1 para y2, vamos imaginar que nós também multiplicamos por um fator R. Né? Como elas são inversamente proporcionais, para que o produto se mantenha, de x1 para x2 nós temos que dividir por R. Não é? Então, quando as grandezas são diretamente proporcionais, o que nós fazemos no nosso antecedente, nós temos que fazer a mesma coisa no consequente para que a razão se mantenha. No caso das grandezas G e P, inversamente, se nós multiplicamos um dos fatores referente a uma das grandezas, nós temos que dividir o fator correspondente da outra grandeza. Né? Então, para que o produto se mantenha. Então, basicamente é isso. Grandezas diretamente proporcionais, razão se mantém. E, inversamente, o produto se mantém. Bom, no caso, nós temos a constante. No caso das grandezas G e P, nós também chamamos de razão ou constante de proporcionalidade, embora seja uma proporcionalidade inversa neste caso, né? Mas nós também utilizamos essa nomenclatura. Bom, para nós ilustrarmos as grandezas G e P, nada melhor do que um exemplo. Quando nós trabalhamos com as grandezas GDP, nós exemplificamos aí com o consumo de combustível de um automóvel em função aí da distância que ele percorre. Então, quanto maior a distância percorrida, maior o consumo de combustível e esta proporcionalidade ela é direta, ou seja, se a distância dobra, por exemplo, o consumo de combustível dobra. Se a distância é dividida pela metade, o consumo de combustível é dividido pela metade. E no caso de grandezas inversamente proporcionais, nós vamos exemplificar com a velocidade de um automóvel em função do tempo para completar uma determinada viagem. Né? Então nós temos um automóvel que leva aí, o tempo está sendo considerado em minutos e a velocidade em quilômetros por hora. Não estamos utilizando o tempo em horas para que facilite aqui a numeração, os valores do tempo. Né? Então o tempo está em minutos e a velocidade em quilômetros por hora. Então um automóvel, ele viajando a 50 km por hora, ele leva aí 120 minutos, ou no caso 2 horas, né? Para completar um certo percurso. Se ele viajar a 80 km por hora, ou seja, se ele aumentar a velocidade, é claro que o tempo que ele vai levar para completar essa mesma viagem é menor. Né? Então, quando aumento a velocidade, diminui o tempo e diminui segundo a mesma proporcionalidade, ou seja, se esse tempo, se esta velocidade aumentar 3 vezes, por exemplo, o tempo vai ser reduzido a terça parte. Se a velocidade aumentar para 100 km por hora, então o tempo para concluir é 60 minutos. Vejam que olhando desta coluna para esta fica bem simples, né? Porque fica bem claro que quando nós dobramos a velocidade, o tempo se reduziu à metade, né? Então, multiplicamos por 2, dividimos por 2. Isso caracteriza grandezas inversamente proporcionais. E se a velocidade for de 160 km por hora, o tempo aí vai ser reduzido para 37,5 minutos. Não vão aí, claro, tomar isso aqui como exemplo e viajar a 160 km por hora, a menos que vocês estejam num país, ou eventualmente se existir algum lugar aí no nosso país mesmo em que se possa viajar a essa velocidade, seja permitida, né? Ou se vocês estiverem em um país cuja legislação aí e estrada também tem qualidade para permitir esse tipo de velocidade. Os carros também, né, possuem essa segurança para que se viaje tranquilamente nesta velocidade. Mas não vão tomar isso aqui como exemplo e sair viajando aí a 160 km por hora só para economizar tempo de viagem. Não façam isso, que isto é realmente muito arriscado. Né? Vocês vão estar correndo risco de vida, ou melhor, risco de morte. E pior ainda, vocês vão estar arriscando a vida também de outras pessoas. Isso que é o pior. Bom, então é o seguinte. Então, quando as grandezas são inversamente proporcionais, olhem o que vai acontecer. Vamos chamar a velocidade, vamos adotar a letra V para a velocidade e T
para tempo. Então observe que quando nós fazemos 50 vezes 120, esse valor, ou seja, o produto, ele se mantém. O produto das grandezas, vocês depois podem conferir esta conta. Né? Então, o produto das grandezas, aí, dos valores das grandezas, ele dá sempre 6.000. Né? Fazendo um paralelo com a expressão anterior que nós tínhamos, temos aqui V1, T1, igual a V2, T2, igual a V3, T3, igual a V4, T4, igual a K. Ou seja, a nossa constante de proporcionalidade é exatamente o K. Se nós observarmos bem aí, essa nossa constante de proporcionalidade, ela dá justamente a distância percorrida. Observe o seguinte, que a unidade de velocidade é quilômetros por hora, ou seja, unidade de distância dividida por unidade de tempo. E a unidade do tempo, que é multiplicada, é a unidade de tempo, que é minutos no caso. Então nós multiplicamos uma unidade que é distância por tempo, por uma unidade de tempo. O tempo, a unidade de tempo acaba sendo cancelada, então isso aqui é uma unidade de distância. Ou seja, esta é a distância da viagem aí, né? Só que ela não vai sair numa unidade muito interessante para nós, porque aqui nós temos quilômetros por hora e aqui nós temos minuto. Então, para que nós obtenhamos realmente um valor aqui que seja mais facilmente interpretável, né, digamos assim, nós temos que fazer aqui no caso, por exemplo, vamos tomar esta coluna, teríamos que fazer 50 km por hora e em vez de trabalhar com 120 minutos, teríamos que fazer 2 horas. Trabalhamos aqui em quilômetros por hora e o tempo em horas também, 2 horas. Nós já vimos que esses produtos, eles sempre dão o mesmo valor. Então 50 vezes 2 vai dar o quê? 100 quilômetros. Então este é o tamanho da viagem. A viagem é de 100 quilômetros, né? Vejam que aqui não está errado também, é uma unidade de distância, mas ela fica estranha porque, na verdade, ela acaba aparecendo o minuto em cima e a hora embaixo. Então acaba não ficando fisicamente não tão interessante a interpretação dela. Então tem que trabalhar com a mesma unidade. Isso aqui já é assunto de física, né? Mas também tem a ver com matemática também, porque é a questão da dimensão, né? Você tem que ter uma coerência entre as dimensões temporais, aí no caso, ou de outras grandezas também, para que você tenha um resultado interessante. Um detalhe também que nós temos aqui é o seguinte, observem que o produto da velocidade pelo tempo, né? Então, velocidade vezes tempo resulta em uma constante. Isto implica que a velocidade é a constante vezes o inverso do tempo. Não é? Então esta é a relação, não é, entre duas grandezas inversamente proporcionais. Uma vai ser igual a um produto de uma constante pelo inverso da outra. No caso das grandezas GDP, nós vimos que era uma grandeza igual ao produto de uma constante pela outra grandeza. Agora aqui nós temos que multiplicar pelo inverso da outra, porque existe uma proporcionalidade com o inverso. Da mesma forma que nós fizemos com as grandezas GDP, vamos analisar como é que seria o gráfico desta expressão aqui. Bom, nós temos aqui o gráfico que nós já estudamos no caso das grandezas GDP. Vimos que no caso das grandezas GDP, o gráfico resulta justamente uma reta. Porque a reta reflete justamente a questão, uma reta que passa pela origem, e porque a reta justamente é a curva, né? Nós estudamos isso, que reflete aí o fato de que uma grandeza aumenta e a outra também aumenta, segundo uma mesma proporção, né? Então, existe aí a relação com a reta. Agora, no caso das grandezas G e P, olha o que vai acontecer. Vamos marcar aqui no eixo vertical as velocidades. Então, nós temos aqui 50, né? Aqui estaria
o 50 aqui, aqui estaria o 100, né? Então aqui 50, aqui estaria o 80 estaria mais ou menos aqui, o 100 aqui, e o 160 mais ou menos por aqui, ok? Então nós temos aqui 160, procurei fazer aí com uma certa escala aí, né? Isso tem que ser feito. 100, 80 e 50. E aqui, claro, 0. E da mesma forma o tempo, vamos preencher aqui 120. Vamos começar pelo maior tempo, que é 120 no caso, né? Então aqui estaria o 120. A metade do 120 é 60. (60) estaria aqui, né? O 75 estaria aqui, 75. E 37,5 aproximadamente. Bom, aqui 30, 40, 37,5 aproximadamente neste ponto. Então é importante que em cada eixo seja estabelecida aí a mesma escala em cada eixo, né? Então vejam que o 37,5 corresponde ao 160. Então temos este ponto aqui formando o gráfico aí. O 100 corresponde ao 60. Temos esse ponto. 80 corresponde a 75. 50 a 120. E agora a mesma observação. Então esses pontos estão no gráfico. E agora a mesma observação que eu fiz com vocês com as grandezas GDP que é claro, nós calculamos aqui para alguns pontos, não é? Mas se nós calculássemos para mais pontos, iria dar uma curva contínua aí, não é? Então vejam que essa curva não é uma reta, porque se nós traçarmos uma reta aqui, ela não vai passar por esse ponto. Então ela é uma curva que ela tem este formato aqui mais ou menos, né? Passando por esse ponto. E esta é uma curva que é realmente curva, né? Ela é curvada, vamos dizer assim, né? Ela não é reta, ela não tem partes retas aí no caso, né? E aqui ela vem para cá. Aqui ela vai diminuindo, né? Observem alguns detalhes aqui. Quando nós nos aproximamos do tempo zero, ou seja, fazer a viagem no menor tempo possível, nós temos que fazer a maior velocidade possível. Então, quando o tempo se aproxima de zero, a velocidade ela vai aumentando cada vez mais. Nós costumamos até dizer que a velocidade vai para o infinito, né? Então ela cresce infinitamente à medida que nós vamos espremendo, nós vamos diminuindo esse tempo. Claro, né? Para que nós cheguemos num tempo cada vez mais curto, né? No nosso destino, nós temos que ir a uma velocidade cada vez maior. Então, aqui existe uma tendência ao infinito. Então, aqui ela se aproxima. Mas note que nunca nós completaremos a viagem realmente num tempo zero, né? Não haveria essa possibilidade, a menos que nós pensássemos aí no teletransporte, alguma coisa assim. Mas mesmo o teletransporte, acredito que deveria ter aí algum tempo de desintegração e reintegração daquele objeto, né? Mas enfim, o fato é que este pedaço aqui ele nunca encosta realmente no eixo vertical aqui. E no caso da tendência, quando nós aumentamos o tempo, para que nós aumentemos o tempo da viagem, significa que nós diminuímos a velocidade. Podemos também pensar do ponto de vista da velocidade.
Se nós diminuímos a velocidade, nós vamos cada vez mais devagar, vamos levando cada vez mais tempo. Então aqui também existe uma tendência ao zero, né? Então, à medida que nós crescemos infinitamente no eixo horizontal, nós temos uma tendência a nos aproximarmos deste eixo horizontal. Esta curva, ela recebe um nome, né? Ela é uma curva cônica, né? Que provém do cone. Ao longo desse curso, nós vamos ter oportunidade de estudar novamente essa curva, né? Com mais profundidade, mas no momento gostaria apenas por questão de despertar curiosidade em vocês, esta curva aqui recebe o nome de hipérbole, né? No caso deste exercício, nós temos ali que velocidade vezes tempo igual a 6.000. Então, a nossa velocidade nesse caso seria velocidade 6.000 vezes 1 sobre t. Então, neste caso aqui, que tem esta expressão aqui, né? Então, nós voltaremos a falar esta curva aqui de um momento oportuno aí. Então, quando as grandezas são inversamente proporcionais, existe esta relação. Observe que quando nós aumentamos uma das grandezas, a outra diminui, e quando nós diminuímos uma das grandezas, a outra aumenta, né? E vale em relação às duas grandezas. Bom, turma, para nós finalizarmos a aula de hoje, um resuminho aqui das grandezas inversamente proporcionais. Então nós temos aqui a definição que nós já vimos. Então o produto, ele é uma constante, o produto das grandezas é uma constante. Então, para dois valores dados, das duas grandezas, nós temos o valor y1, y2, x1 e x2. O produto se mantém, porque elas são g e p. Então, y1, x1 igual a y2, x2. Ora, quando nós passamos esse y2 para cá, dividindo, e este x1 para lá, dividindo, observe que quando nós fazemos o produto, resulta novamente pela regra fundamental das proporções, né? Lembrando aí, nós multiplicamos aqui, resulta y1, x1 igual a y2, x2, que é exatamente a expressão que nós tínhamos. Então nós só escrevemos de outra forma aqui. Agora observem o seguinte, que no caso das grandezas diretamente proporcionais, nós tínhamos esta relação. y1, y2, x1, x2. No caso das grandezas g e p, acaba havendo essa inversão. y1, y2, x2, x1. Né? Então existe também esta forma de pensar as grandezas. Então, nós podemos pensar que uma das duas é invertida aí. São duas formas de pensar os problemas aí que nós temos que resolver aí. É uma propriedade característica, digamos, né? Isso quando nós, misturando as grandezas, as duas grandezas, nós temos que considerar que o produto se mantém. Quando nós tomamos numa mesma grandeza em cada lado, nós temos que, num dos lados, nós temos que inverter em relação à ordem que está estabelecida. Aqui, 1, 2, 2, 1. Tá? Bom, pessoal, então espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Na aula que vem nós vamos fazer alguns exercícios envolvendo esta matéria. Então vamos continuar com os conteúdos aí. Tá, pessoal? Então espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau!